Olá, mais uma vez, estamos aqui no nosso canal Ânia para falar hoje sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é fé. Tá? Mas antes da gente entrar no nosso assunto, mais uma vez eu tô aqui, vou continuar pedindo sim, inscrevam-se, curtam, compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem, porque o assunto é realmente relevante e importante para todas essas mães solo no Brasil que passam por um momento difícil e que a gente sabe aí que muitas das vezes não tem nenhum apoio aí da própria família, né, para tocar essa jornada aí que não é fácil, não é leve, mas ela também não é impossível, né? E por isso que a gente está aqui também com esse propósito de ajudar. Então, assim, quer que eu comece a falar, Mila? Pode começar. Vamos lá, então. Para falar de fé, né? Eu acho que eu costumo dizer que independente da religião de cada um, a gente precisa realmente ter fé na vida. Fé, esperança, a gente achar sempre que tudo vai dar certo, porque realmente dá. Eu passei e passo por um momento, obviamente, bem complicado, e acho que foi em março desse ano, a minha irmã, que obviamente eu divido muita coisa com ela me passou o link através de um canal mesmo aqui do YouTube, que é do pastor Antônio Júnior. E eu me identifiquei demais com ele, por isso que eu deixo o nome dele aqui, porque independente da sua religião, ele traz o ensinamento da Bíblia, né, das mensagens bíblicas, coisa que eu tinha muita dificuldade de entender. E eu digo para vocês uma coisa, hoje, depois de alguns meses, eu diariamente escuto a mensagem que ele tem para passar e transformou sim a minha vida, tá? Hoje, se eu não começar com ele, eu não consigo, não é que eu não consigo, mas parece que falta alguma coisa pro meu dia. E eu comecei a ver que a gente não tá sozinha, que eu realmente acredito muito em Deus e na intercessão dele. Eu acho que isso é fundamental para a gente continuar aí sim tocando essa jornada que, mais uma vez eu falo, ela não é fácil, mas ela também não é impossível. E com Deus ela fica muito mais branda, muito mais amena. Então assim, eu te sugiro que você se apegue independente da sua religião, mas creia que sim, tudo passa e as coisas vão melhorando, elas vão se acalmando, elas vão entrando no trilho, elas vão acontecendo. Óbvio que uns dias a gente está em cima, outros dias a gente está embaixo, e isso requer então um esforço ainda maior para a gente. Então assim, e acreditem, porque assim, através da palavra a gente vê primeiro que traz um alento, né? Traz um conforto para que a gente possa, como é que eu posso dizer? A gente entender que tem solução. A gente entender que a gente não vai, pra gente não se deixar sucumbir também. Eu acho que é isso que permite, né? Quando a gente tem fé, quando a gente acredita, é a gente entender que a gente não vai sucumbir, porque há sim uma saída, né, Jaque? Eu acho que fica a dica aí, a minha dica pelo menos, né? Eu acho que é muito importante a gente precisava trazer para vocês a questão da fé, e a gente colocou na nossa pauta, independente da religião, porque a fé é você se apegar a alguma coisa, né? Assim, a alguma religião, a algum momento de paz, a natureza, alguma coisa que te traga realmente ao ponto de equilíbrio, né? Isso não necessariamente, como eu estava dizendo aqui agora, tem que ser a um tipo de religião, não. Mas tem que te trazer a um ponto de equilíbrio, alguma coisa que você consiga olhar para dentro, olhar para si e te trazer a paz que você precisa, porque nem todas as respostas você vai ter, e você vai ter muitos questionamentos, né? Você vai ter muitas coisas dentro de si que não tem aquelas respostas exatas da forma como você gostaria. E no por tempo, que pra né? mim? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que eu? E você precisa ser forte para continuar. Você precisa ser forte para levantar da cama todos os dias. Você precisa ser forte para continuar pelos seus filhos. Você precisa ser forte por você, para você e por eles, entendeu? Então a fé, ela te move. A fé move, né, montanhas. A fé move, e ela move no sentido de fazer você continuar.
eu tive um exemplo muito forte, assim. Eu sempre fui uma mulher de fé, muito. Eu cresci na fé, né? Acreditando em Deus, eu cresci acreditando no catolicismo, eu cresci numa religião. E aí, quando aconteceu comigo essa questão da separação, a questão do abandono, eu me vi questionando Deus. E aí eu acho que... Sim, mas acho que é normal, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso pra vocês. Eu fui na igreja, né? E aí eu fui conversar com o padre e eu questionei, assim. E aí o padre me fez algumas perguntas que eu saí de lá e realmente eu saí de lá me perguntando quem sou eu para questionar Deus. Porque às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. E aí o propósito de Deus ele é muito maior do que o nosso propósito. Ele tem um propósito, ele tem o tempo dele e a gente tem o nosso tempo. Então a gente tem que saber que ele sabe de tudo e nós não sabemos nada. Absolutamente nada. E agora a única coisa que nós temos que saber tudo que acontece, ele nos dá força. Ele é soberano e ele nos apoia. Ele faz e nos diz o seguinte: filha, eu tô aqui com você. Eu tô te suportando. Por mais que às vezes a gente ache que não, né? A gente acha, muitas das vezes, entendeu? A gente se vê chorando e se permita chorar, e se permita sofrer, e se permita aquele momento, mas não se permita viver uma depressão. Porque se você entrar numa depressão, ou se você se permitir achar que não tem uma religião, ou não tem alguma coisa a que se apegar, entendeu? O universo vai trazer algumas coisas para você que vai ser muito difícil você sair daquele poço sem fundo, entendeu? E aí é muito ruim, porque você não vai ter a sustentação para os seus filhos. E nesse momento, o único ponto de sustentação é você. Então a sua fé vai te libertar, a sua fé vai te curar, a sua fé vai te trazer para cima, vai te levantar e vai te sustentar até você estar no ponto de ter força e coragem para continuar lutando dia após dia. Porque o que eu sempre falo com a Cíntia, que é esse tema que a gente trouxe, esse movimento que a gente está, eu não vejo ele como um movimento tranquilo e feliz. Eu acho que ele nunca vai ser um movimento alegre. A gente até tem algumas tiradas que a gente faz, algumas coisas, até porque o meu perfil é um pouco assim. Mas o que a gente quer transformar ele é num movimento mais leve. Eu acho que assim, essa é a palavra, mais leve. Que a gente puder dar conselhos, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, eu já vi uma tirada. Mas se a gente puder realmente trazer para vocês se apeguem a alguma fé, sabe? Se apeguem a uma religião. Se apeguem a esse momento, entendeu? De oração, de meditação, junto com Deus. Entregue realmente seus problemas a Ele. Vai orando, sabe, pro trabalho. Confia, né? Confia que tudo vai passar, que tudo um dia vai melhorar. Que vai ter dias melhores, dias não tão melhores, mas que as coisas vão se acertando no tempo dele. E o mais importante, eu acho que as coisas vão clareando, né? Parece que quando a gente se vê no problema, fica tudo muito escuro. Fica tudo muito escuro. A gente acha que não tem saída, a gente acha que a gente não vai encontrar nunca as respostas, só que as coisas começam a clarear quando você começa a entender que não, você não está sozinho. Independente de às vezes a gente pensar, nossa, mas por quê, né? Por que isso comigo? Porque isso mesmo que você trouxe os questionamentos. Exatamente. E quando clareia, é aquele negócio que a gente estava falando, né, Cíntia? Clareia pra gente, clareia pros nossos filhos e clareia para as pessoas que estão ao nosso redor. Não fica aquele clima pesado, tenso, porque assim, já é um clima, já é um assunto muito delicado, né? Se a gente não trouxer um pouco mais de leveza pro assunto, pro tema, gente, o que a gente vai trazer para nossos filhos? Se a gente não trouxer, eu fiz questão, sabe, de continuar levando a minha filha para a igreja, de continuar levando a minha filha para manter a fé em Deus, para acreditar que Deus estava no caminho, que tudo tem um propósito de Deus, para acreditar que, assim, aconteceu e acontece e que nós não somos únicos. Não. Entendeu? Porque assim, às vezes a gente vive no nicho achando que acontece só com a gente. E quando você olha, acontece comigo, com a pessoa do lado, com o vizinho da frente, com o vizinho do lado. E que não são somente as nossas dores. Cada um tem a sua dor, cada um tem o seu, né, um tipo de sofrimento. E aí, somente a fé é capaz de fazer com que a gente tenha essa sustentação de nos manter em pé, dia após dia, e que as coisas vão passar. Entendeu? E que tudo passa e que tudo vai melhorar. Então a fé para mim ela é
move. Precisa ser inabalável, de Inabalável, fato, né? de fato, entendeu? Eu vivi agora uma doença muito forte com a minha irmã teve um câncer severo, e aí a minha irmã, eu sou prova viva disso, assim, a minha irmã é prova viva, não eu, né? Assim, mas a minha irmã é prova viva de que a minha irmã podia ter sucumbido à morte e minha irmã escolheu viver, entendeu? E aí, assim, tudo movido à fé, entendeu? Então, a fé pra mim, ela é tudo. E a gente acha que se vocês estão num momento muito delicado da vida de vocês, busquem qualquer caminho voltado à fé. Mas nunca percam a fé. Nunca percam esse momento de oração, esse momento de estarem junto de Deus ou de qualquer religião. Mas busquem sim um momento junto àquele que nos criou. E nunca questione Deus. Nunca questione aquele que nos trouxe e nos deu a vida. Só para eu finalizar, assim, eu sei que a gente, principalmente assim, quando a gente não tem estrutura, assim como eu não tenho dentro de casa, coisa e tal, a gente acha que esse momento ele não existe, porque é tudo muito atropelado no dia a dia, né? A gente vai fazendo as coisas e não existe esse momento para você parar, para você mentalizar, para você buscar a sua paz, para você refletir, coisa e tal. Mas faça, procure. Por exemplo, eu escuto a mensagem quando eu estou indo para o trabalho dentro do carro, sozinha. Então, assim, procure esse momento. Ele é fundamental, não esqueçam disso. Não deixem de fazer isso diariamente, se é, né, uma sugestão, não é nem um conselho, né? Uma sugestão realmente de quem vive isso, né? A gente vive isso, né? Então, eu acho que é isso, assim. isso aí. Fiquem com Deus, de Amém. verdade. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Curtam o vídeo. Às terças e quintas, às 20 horas, estaremos lá no nosso canal. Não esqueçam, se inscrevam, compartilham, por favor.